Bom, pessoal, vamos retomar agora as nossas aulas sobre eletrostática. Dessa vez, vamos estudar dois princípios importantíssimos que serão presentes em todo o nosso estudo sobre a física elétrica. Vamos em frente. Primeiramente, galera, nós vamos estudar aquilo que a gente chama de lei de Dufay, em homenagem ao físico francês. Mas nós também podemos chamar essa lei de lei de atração e de repulsão das cargas elétricas. Na verdade, é uma lei que a gente conhece desde a aula passada. Eu precisei fazer um pequeno spoiler dessa lei para que a gente tivesse a compreensão do que era a carga elétrica e de como é que as cargas elétricas interagem, né? Ou seja, aquilo que a gente chamava de força elétrica, que inclusive é um tópico que a gente vai aprofundar ainda mais nas próximas aulas, baseado justamente nesse princípio. E aí o que é que essa lei vai dizer para a gente? Sempre que a gente tem duas cargas elétricas positivas, a gente encontra aqui a repulsão, tranquilo? Comece a pensar desde já, não que seja o propósito desta aula, mas somente para que você possa enriquecer o seu raciocínio físico, comece a pensar desde já em forças, tranquilo? Se a gente tem uma repulsão, a gente tem aqui, de certa forma, aliás, de toda forma, né, uma aplicação daquilo que a gente chama de terceira lei de Newton, o princípio da ação-reação. Por exemplo, eu vou chamar aqui essa carga de Q1 e eu vou chamar essa carga, muito originalmente, de uma carga Q2. Note que, como são cargas positivas, e a gente tem essa consequente repulsão que eu mencionei para vocês, Q1 está empurrando Q2 para a direita. Essa seria a nossa ação. Por reação, Q2 vai empurrar Q1 para a esquerda. Então, a gente tem esse afastamento devido a um caso específico das forças elétricas, né, trocadas entre essas duas cargas. Isso aí vem em decorrência da terceira lei de Newton. Então, não esquece as leis de Newton, tá? Mantenha as leis de Newton sempre por perto. Da mesma forma, quando a gente pega duas cargas elétricas negativas, a gente observa que a gente também tem uma repulsão mútua. Então, quer dizer que a carguinha da esquerda empurra a carga da direita para a direita e a carguinha da direita empurra a carga da esquerda para a esquerda. Também temos aqui um par ação-reação, mesma direção, mesmo módulo, porém os sentidos são opostos, né? Uma vai para a esquerda e outra vai para a direita. Muito bem. Então, carga positiva com positiva se repele e carga negativa com carga negativa também vai existir repulsão. A gente já pode generalizar, de certa forma, né? Dizendo que cargas que possuem o mesmo sinal, elas vão experimentar uma repulsão elétrica. Pelo contrário, quando a gente pega aqui duas cargas que possuem sinais opostos, no caso uma carga positiva e uma carga negativa, a gente percebe agora, pela primeira vez, uma atração entre essas cargas. Essa atração também não foge da terceira lei de Newton, não, tá? Do mesmo jeito que essa carga positiva está puxando a carga negativa para a esquerda, essa carga negativa também está puxando essa carga positiva para a direita. São forças simultâneas, constituem um par ação-reação. Mesma direção, que é a horizontal, mesmo módulo, né? Então, quer dizer, se a carga positiva puxa a carga negativa com 10 newtons, a carga negativa responde puxando a positiva também com 10 newtons. E os sentidos, como nós mencionamos, são opostos, né? Aqui a gente tem um vetor para a direita e aqui a gente tem um vetor para a esquerda. Muito bem. E são forças que não se anulam entre si porque a gente tem aqui corpos diferentes, corpos distintos. É algo que nós vamos aprofundar ainda mais, porque nós teremos uma aula específica para a força elétrica, tá? Mas aqui eu já quero provocar a tua mente para que ela possa ir expandindo-se cada vez mais. Vamos embora. Então a gente pode dizer que o princípio da atração e da repulsão pode ser enunciado como cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se, cargas elétricas de sinais opostos atraem-se, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele também. Positivo com negativo, ou negativo com positivo, né? Vice-versa, a gente tem atração. Então, essa é a lei de Dufay, tá?
Existem alguns professores, especialmente quando eles passam dos 50 anos, que eles gostam muito de uma frase que eu também gosto, porque a minha alma também é de 50 anos, que é os opostos se atraem, né? Aí, olha que bacana, olha que professor jovial. Então, quer dizer que os opostos se atraem, quer dizer que cargas elétricas de sinais opostos, a gente verifica uma atração. Quando as cargas são de mesmo sinal, a gente verifica uma repulsão, né? Então, se você quiser utilizar, né, essa máxima de os opostos se atraem para entender o que é a lei de Dufay, sinta-se à vontade. Ela é uma lei bem simples, né? E aqui a gente vai ver outro princípio bastante simples, que é a conservação das cargas elétricas. Caso você tenha algum contato de algum tempo, né, com a física, seja no ensino médio, seja no ensino superior, seja somente porque você gosta da matéria, você percebe que a palavra conservação aparece bastante. Conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, que a gente chama de momento linear também. Então, conservação é algo que se repete bastante na física. E dessa vez a gente vai estudar a conservação das cargas elétricas. Eu gosto muito de uma frase, né, do químico Lavoisier, em que ele diz que na natureza nada se cria, nada se destrói, ou seja, nada se perde, né? Mas tudo se transforma. Então a gente nem consegue criar matéria, nem destruir matéria, mas a gente consegue transformá-la a partir de alguns processos. A mesma coisa a gente pode pensar para as cargas elétricas. Você não vai conseguir criar carga elétrica do nada, nem você vai conseguir sumir com alguma carga elétrica, mas você pode transformá-la e transferi-la a partir de alguns processos. Para ilustrar isso, eu coloquei aqui, galera, 3 corpos, tá, diferentes em termos de cargas elétricas, tá? Eles são idênticos em termos de geometria, ou seja, eu estou dizendo para vocês que eles têm o mesmo tamanho e uma coisa que eu posso informar também é que eles são feitos do mesmo material. Bora dizer ali que são esferas metálicas, tá bacana. Esferas metálicas que possuam o mesmo volume, tá ótimo. Então vamos dizer que a carga A possui uma carga elétrica aqui, ó, de 2 coulomb, que a esfera B possua 4 coulomb e que a esfera C possua 6 coulomb. Esse padrão de 2 em 2 foi só um acaso, tá? É um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, para que eu possa ilustrar o princípio da conservação das cargas. Então vamos lá, eu vou propor o seguinte, vamos imaginar que de alguma forma, que a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente vai aprender na próxima aula aquilo que a gente chama de processos de eletrização, que são 3, por atrito, por indução e por contato. A gente vai ver como é que essas cargas podem ser transferidas, tá? Por enquanto, vamos só imaginar que de alguma forma isso aconteceu. Então, vamos imaginar que haja troca de cargas elétricas entre esses corpos. Aqui eu coloquei uma observação importante para você lembrar que quando a gente fala em troca de cargas elétricas, a gente está brincando com elétrons, né? Porque a gente sabe que é muito difícil você mexer com o próton. Ele está lá, tem a força nuclear, né? Pois ele está no núcleo atômico. É muito difícil você brincar com esse próton. Ele fica mais isolado. Ele é que nem o Kiko da Dona Florinda, né? Ele não se mistura com essa gentalha. Mas os elétrons, a gente consegue arrancá-los com mais facilidade. Eles estão naquela região que a gente chama de eletrosfera. Então, capturar um elétron é mais fácil. Doar um elétron para uma certa eletrosfera, né, de algum átomo, também é mais fácil. Então, quando a gente fala em transferência de cargas elétricas, a gente está falando em movimentação de elétrons, né? Um átomo pode doar ou receber elétrons. Bacana. Então, por esses processos que nós estudaremos na próxima aula, vamos imaginar que tenha acontecido o seguinte, que o corpo A ele tenha ficado com uma carga de 3 coulomb, que o corpo B tenha ficado aqui com uma carga de 4 coulombs e meio, né? E que C tenha ficado com essa mesma carga de B. Então, 3, 4,5, 4,5. Bacana. Eu não sei se você percebeu algum padrão, tranquilo, entre o antes e o depois. Observe que o antes a gente tinha 2 coulomb para A, agora passou para 3. Aqui o verdinho, que era B, tinha 4 coulomb, passou para 4,5. E o roxinho, que era de 6 coulomb, diminuiu para 4,5 coulomb. Ok. Eu não sei se você conseguiu perceber esse padrão. Aqui a pergunta, você percebeu alguma coisa importante entre esses dois carinhas? Se você percebeu, responde aí. Às vezes eu esqueço que
essa aula não é ao vivo, né? E aí eu fico perguntando como se vocês pudessem responder, mais bacana. Mas vê só, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para a soma das cargas elétricas desses três corpos, tá? Então eu vou pegar QA mais QB mais QC. QA valia 2, QB valia 4 e QC valia 6. 2 mais 4 mais 6, ora, 2 mais 4 é 6, 6 mais 6 é 12. Então quer dizer que a gente tem uma carga total de 12 coulomb. Quando a gente olha para o depois, a gente percebe, pessoinhas, que a gente mantém essa mesma soma. Verifica comigo. QA mais QB mais QC, aqui eu coloquei uma linha, né, para diferenciar o antes e o depois. Então, QA passou a ser 3, QB passou a ser 4,5 e QC passou a ser 4,5 coulomb. Tranquilo. Veja, 4,5 mais 4,5 é 9, 9 mais 3 é 12. Então quer dizer que a soma das cargas elétricas permaneceu constante. Isso é interessante, né? Porque se a gente fala que uma coisa permaneceu constante, a gente diz que essa coisa foi conservada. Então quer dizer que a soma das cargas do sistema anteriormente vai ser igual à soma das cargas do sistema posteriormente. Tranquilo? Então o antes e o depois, em termos de somatório, vai ser a mesma coisa. Então agora a gente pode enunciar o princípio de conservação das cargas elétricas. Num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas positivas e negativas é constante. Então, por exemplo, se você tem ali três cargas elétricas, 9 coulomb, 6 coulomb, menos 2 coulomb. Qual é o somatório dessas carguinhas? Aí vai ficar mais 9 coulomb, mais 9, 6 coulomb, mais isso aqui entre parênteses, né? 9 mais 6 é 15 coulomb, mais com menos é menos, 15 menos 2, a gente tem aqui 13 coulomb. Então, se eu considerar esse sistema sozinho, não vou considerar outras cargas, não vou considerar a eletricidade estática do meio, por exemplo. Então, se eu considero somente as três cargas e eu considero também trocas que sejam exclusivamente entre essas três cargas, esse somatório vai ser sempre constante. Então, não interessa como é que os elétrons vão se transferir aqui. O que interessa para a gente é que a carga total de antes vai ser igual à carga total de depois. Matematicamente falando, a gente tem isso aqui, né? Q total antes, ou seja, a carga total antes, é igual a Q total depois, ou seja, a carga elétrica total depois das transferências de carga, né? Você pode também escrever dessa forma, tá? Lembrando que esse símbolo representa somatório. Então, o somatório de cargas iniciais será igual ao somatório de cargas finais. Bacana. Galera, eu quero que você note algo importantíssimo, tá? Isso aqui só funciona se o sistema for eletricamente isolado. Então, aquelas três cargas que eu peguei, né? As cargas A, B e C, eu peguei ali o sistema olhando só para elas. Eu não considerei uma carga externa, eu não considerei as cargas elétricas que possam viajar pelo meio, de tal forma que, às vezes, o ar, né, ele pode arrancar cargas elétricas também dos nossos coleguinhas. Então aqui eu estou pegando um sistema isolado, somente aquelas três esferas, é o que acontece entre elas. Não interessa o que acontece no exterior, o que acontece fora desse sistema de três cargas, bacana? Então é isso, nós estudamos agora os princípios da eletrostática. É uma aula rapidinha porque aqui nós temos fundamentos, né? E esses fundamentos farão parte de todo o nosso estudo. Vamos fazer agora duas questões bem bacanas que vão dar uma ideia de como é que a gente pode trabalhar somente pensando nesses princípios, tá? Vê só, 4 bolinhas de isopor MN, P e Q eletricamente carregadas estão suspensas por fios isolantes. Perceba o seguinte, quando ele fala que essas esferas são eletricamente carregadas, quer dizer que a gente tem um desequilíbrio na questão do número de prótons e número de elétrons, né? Ou a gente tem excesso de elétrons, dizendo que o corpo é negativo, ou a gente diz que ele tem uma carência de elétrons, e isso faz com que o corpo fique positivo, né? Como a gente viu lá na aula passada. Então, vê, estão suspensas por fios isolantes. Nós ainda vamos estudar o que quer dizer isolante condutor, tá? Mas, por enquanto, interprete o fio isolante
como deixando o sistema isolado, tá? Ele não vai trocar cargas elétricas com o nosso sistema. Bacana. Quando aproximamos a bolinha N da bolinha M, nota-se uma atração entre elas. Legal. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui tem a bolinha N e a gente tem a bolinha M. Quando a gente coloca elas de uma certa proximidade, né? A gente diz, de acordo com o texto, ó, que a gente tem uma atração. Galera, para existir atração, pensa comigo, a gente precisa que N e M possuam cargas elétricas diferentes, de acordo com a lei de Dufay, né? O princípio da atração e da repulsão. Ao aproximar-se da P, a bolinha N é repelida. Legal. Então aqui a gente coloca, ó, a bolinha P, e aqui depois a gente coloca a bolinha N, né? E de acordo com o texto, a gente verifica uma repulsão. São duas cargas que têm o mesmo sinal, concorda comigo? Mesmo sinal, a gente verifica repulsão entre as cargas elétricas. Bacana. Ok. Enquanto se nota uma atração quando a bolinha P se aproxima da bolinha Q. Então aqui a gente tem a bolinha P, mais uma vez, e aqui a gente tem a bolinha Q, bem pequenininho ali, mas dá para entender, né? E a gente percebe, ó, que existe uma atração, ó, cadê? Ó, enquanto se nota uma atração entre a bolinha P e a bolinha Q. Então aqui elas vão se atrair. Quer dizer que elas possuem sinais opostos. Bacana. Dentre as possibilidades, 1, 2, 3, 4 e 5, que são essas listadas aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, legal. Sobre os sinais das cargas elétricas de cada bolinha, indicadas na tela abaixo, quais são as compatíveis com a observação? Vamos lá. De certa forma, a gente já acabou de responder essa questão, né? A gente só precisa organizar as nossas ideias. Então, na primeira observação que a gente fez, a gente viu que M e N possuem sinais opostos. Então, se a gente olha para a primeira proposição, ela é válida por enquanto, porque aqui a gente tem que M é positiva e que N é negativa. Por enquanto, vale. Veja que aqui, na segunda proposição, a gente tem sinais iguais, negativo com negativo, não pode ser. Porque se fosse negativo com negativo, a gente teria aqui uma repulsão e não uma atração, tá? Na terceira proposição, por enquanto ela pode ser verdadeira, porque por enquanto ela coloca, ó, negativo para M e positivo para N. Por enquanto pode ser, são cargas de sinais opostos. A quarta proposição também está verdadeira por enquanto. A gente tem sinais opostos aqui. A quinta proposição coloca positivo com positivo, mas se fosse positivo com positivo, a gente teria repulsão, cada uma ia para um canto, né? Então, por enquanto, pode ser primeira, terceira e quarta proposições. Vamos analisar agora o nosso segundo caso, que foi a nossa segunda observação aqui, para que a gente consiga eliminar mais alguma opção, né? Então, vamos lá. Se a gente perceber aqui, P e N, elas têm que ter o mesmo sinal, porque aqui a gente tem uma repulsão. Quando a gente olha para a primeira proposição, a gente verifica que ela pode ser verdadeira também. Porque, veja, aqui tem negativo e aqui tem negativo. Elas têm que ter o mesmo sinal, realmente. Aqui na segunda a gente já descartou, bora tirar ela, bora nem olhar para ela, né, para não dar problema. Quando a gente olha aqui para a terceira proposição, a gente tem aqui, ó, N positiva e P negativa. Se isso fosse verdade, a gente teria a atração. Então a gente pode eliminar agora a terceira proposição. Resta para a gente somente 1 e 4, né? Você já podia marcar de cara a letra D de diarreia, caso você não quisesse analisar os outros casos. Mas como você é fera, eu sei que você quer analisar cada caso para você ter ali certeza, né? Bora lá. Na quarta proposição, ó, a gente vê realmente, ó, positivo com positivo. Isso aqui está válido para a nossa segunda situação. Cargas iguais, temos repulsão. Quando a gente vai olhar agora para a nossa última situação, a gente percebe que P e que Q, elas precisam ter sinais opostos, né, para que exista atração. Então, bora lá, bora testar isso. Quando a gente olha para a primeira, aqui está verdadeiro, P negativo, Q positivo. Temos sinais opostos, então está valendo. E quando a gente olha para a quarta proposição, um é positivo e o outro é negativo, também são sinais opostos. Então, realmente, nossa resposta é a letra D de diarreia, sem medo de sermos felizes. Essa outra questão é bem simples, é só para ver se você prestou atenção na aula mesmo. Vê só, o princípio da conservação da carga elétrica
estabelece que, letra A, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Isso aqui está verdadeiro, mas está verdadeiro para o princípio da atração e da repulsão, né? Para a lei de Dufay, e não para o princípio da conservação da carga elétrica. Letra B, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Novamente, está verdadeiro para o princípio da atração e da repulsão, lá para Dufay, né? Letra C, a soma das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado. Letra C de cirrose é a nossa resposta. A soma das cargas é constante, quer dizer que as cargas elétricas se conservam, né? Você nem pegou carga do nada, nem você jogou carga do nada. A gente manteve o mesmo somatório de sempre. Letra D. A soma das cargas elétricas positivas e negativas é diferente de zero em um sistema eletricamente neutro. Não, o princípio da conservação nem trata disso. E veja, quando a gente pega somatório de cargas elétricas positivas e negativas sendo diferente de zero, a gente diz que esse sistema está eletrizado, né? Pode ser um ânion, pode ser um cátion. E a letra E diz aqui, ó, que os elétrons livres se atraem. Também nada a ver, né? Os elétrons livres possuem ali cargas elétricas negativas, então eles vão se repelir. E isso aqui tem a ver com a lei de Dufay, não com o princípio de conservação. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa também um gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!